Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse encontro para tratar de temas relativos às violências que as mulheres sofrem. E hoje o nosso tema específico é violência simbólica. Meu nome é Alessandra Salum, eu sou psicóloga, doutoranda em filosofia e estou com duas convidadas muito especiais que vão se apresentar. Primeiramente, a Trícia. Oi, gente. Meu nome é Trícia. Eu sou advogada e doutoranda em filosofia pela UFO. E também a Giovana Santos. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Giovana. Eu faço graduação de filosofia, mas também atuo como professora de educação especial. E nós três juntas vamos falar com vocês um pouquinho sobre a parte teórica, né, para entendermos esse conceito que não é tão difundido, tão explicado, que é a violência simbólica, e ver como que nós, como mulheres, como alunas, como mães, como esposas, né, nos diversos papéis que nós ocupamos na nossa vida, nós passamos por situações de violência simbólica e às vezes entendemos como algo normal, algo natural, que faz parte do processo e que na verdade não é bem assim. Então, indo direto ao assunto, hoje nós vamos falar de violência simbólica. E o que vem a ser isso? Violência simbólica é um termo cunhado por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Ele, inclusive, foi orientador de doutorado do Clóvis de Barros, né, aquele professor conhecido, filósofo. E o Bourdieu, ele trabalha muito com essa noção da violência simbólica dentro das estruturas que fazem a trama do tecido social. Porque para o Bourdieu nós temos um conceito que é o hábitos. O que é o hábitos? É a regra do jogo, né? A regra do jogo social. Então, quem está dentro da sociedade, quem consegue participar desse processo social, né, de convivência, de inclusão nos grupos e de aceitação, são as pessoas que entenderam a regra do jogo e aprenderam a jogar dentro dessa regra. E todo mundo que não consegue se enquadrar exatamente nessa regra são as pessoas que estão à margem, né? Então, ou o hábitos muda com o passar do tempo, né? E com o amadurecimento dessa sociedade para incluir essas pessoas que estão à margem dessa regra do jogo, ou então esses excluídos continuarão nesse processo de margeamento, né? E é justamente nessa questão da regra do jogo que acontece a violência simbólica. Porque a violência física, ela é óbvia, né? Ela é clara, ela é visível, ela é inegável. Mas a violência simbólica é algo sutil, é silenciosa, ela é sorrateira, ela acontece em todos os ambientes de convívio, mas de uma forma tão disfarçada de normalidade, de comportamento usual, de uma brincadeira, que acaba que as pessoas, as próprias vítimas, muitas vezes não percebem que estão sofrendo a violência simbólica, ou mesmo que elas percebam, elas têm um constrangimento de se queixar, por ser um comportamento muito sutil, uma coisa muito específica, elas têm medo de se queixar e serem excluídas desse jogo da vida, né? Porque elas estão saindo da regra do jogo. E a gente tem que perder a ingenuidade, tem que entender que no jogo da vida existe esse processo de disputas, né, que por poder, por vaidade, né, isso acontece não só no ambiente acadêmico, profissional, mas no próprio ambiente de amizades, familiar, né, em todos os aspectos da nossa vida, na relação conjugal, a gente lida com questões de poder e submissão o tempo todo, né, de manipulação. Então, em todos os momentos a gente está sujeito a passar por esse tipo de coisa. Então, agora eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como que se dá, assim, né, exemplos práticos. Por exemplo, na escola, como que seria um processo de violência simbólica no ambiente escolar, já que hoje nós estamos aqui reunidos, né, e reunidas num ambiente escolar. Alguém conseguiria pensar num exemplo de violência simbólica no ambiente escolar?
Por exemplo, os colegas, quando um professor fala, dividam a turma em grupos, vamos fazer um trabalho aqui na sala, e tem aquele aluno excluído que sobra, e que nenhum grupo faz um movimento de acolhê-lo, e quando ele tenta se aproximar, o pessoal fala, o grupo já está fechado. Vocês conseguem perceber que quando não há uma intervenção para auxiliar a inclusão desse aluno, houve uma violência simbólica? Né? E isso eu acho que a maioria aqui, se não passou por isso, presenciou, né? Ou foi vítima direta ou presenciou uma situação dessa acontecendo. As situações clássicas, né, escolares de bullying são exemplos também de violência simbólica. Por exemplo, no trabalho, quando um chefe faz um comentário, aquela coisa do mansplaining, né? Que é a pessoa vir e ele explicar aquilo que você acabou de explicar, como se ele precisasse traduzir a sua fala, porque ele fala melhor do que você. Né? Então, eu acabei de explicar aqui sobre violência simbólica, e de repente entra o meu chefe e fala, então, gente, como vocês ouviram, violência simbólica é isso, isso e isso. Né? Aquela pessoa que sente a necessidade de traduzir o que a mulher está falando, por exemplo, é uma violência simbólica no ambiente organizacional. Isso surge por uma necessidade de se manter no poder, porque ao rebaixar uma pessoa, eu vou, consequentemente, me tornar superior a ela, mantendo esse papel dessa pessoa de submissa. Então, é importante entender que isso não tem a ver com quem você é, mas tem a ver com o fato do ego daquela pessoa. Uhum. Com o ego da pessoa e com o recorte social ao qual você pertence, porque violência simbólica também acontece com questão de gênero, de raça, de classe. Então, por exemplo, algumas atitudes de injúria racial são violência simbólica. A pessoa não vai chegar e ter uma atitude racista claramente. Você explica para nós a diferença entre injúria e racismo? Então, atualmente, assim, é até interessante porque, assim, houve uma equiparação, né, entre injúria racial e racismo. Por quê? Racismo é quando você é contra uma raça mesmo. Seria um crime imprescritível, inafiançável. E a injúria racial seria o quê? Seria uma injúria à pessoa. A pessoa pela raça. É diferente. Um é a injúria da raça, você, por exemplo, o macaco, tratar a pessoa pela raça. A outra é você pessoalizar, vamos colocar assim. A diferença um é o coletivo, o outro é o individual. Antigamente, o que acontecia? A injúria racial, ela era um crime, ela era considerada passível de fiança, menor tempo de detenção, reclusão, essas questões. Então, isso era que a gente fala que era um artifício jurídico para que fosse desconfigurado o racismo para jogar para a injúria para a pessoa não ficar presa. Sabedores disso, os juristas, o que eles resolveram? Eles equipararam. Então, o que acontece? Atualmente, você falar em injúria racial e racismo, não vai ter muita diferença, a não ser conceitual, porque o crime é o mesmo, a pena é a mesma, também os dois crimes são inafiançáveis agora. Essa mudança é nova, tá, gente? Deve ser do final do ano passado, mais ou menos. Exatamente por quê? Porque toda vez que alguém era acusado de racismo, o advogado espertamente, né, conseguia jogar para injúria racial e a pessoa saía. Então, eu acho interessante essas colocações da Alessandra, e gostei da colocação da Giovana também, no sentido assim, de demonstrar a questão de uma... igual a Giovana falou, às vezes as pessoas buscam superioridade. E essa introdução da Alessandra foi interessante porque muitas das pessoas esquecem, olha, violência invisível, violência... O que a gente fala nisso? Só que olha a primeira palavra, violência. Violência não é um crime? Então quer dizer que sendo crime ela merece uma sanção. Independente de ser visível ou invisível, se já está taxado como violência, já se sabe
que ela é sancionável, a gente fala. Sancionável é quando É punível, né? punível. Então, assim, então a gente tem que pensar muito assim, o que vem a ser a violência e até para não a gente não banalizar, para não desqualificar o crime. Então eu aproveito e repasso a palavra para as meninas. Tá ótimo. Então, entendido, ó, atos de injúria racial, que às vezes são tidos como brincadeiras, que nem ela usa, ô macaco, ou sei lá, né, vários nomes aí que usam, por exemplo, para questões raciais, ou para pessoas PCDs, que têm alguma limitação física, ou manquinho, né? Outro dia eu vi uma paciente falando, vamos bater rodinha. Eu achei tão pejorativo, né? A pessoa, em vez de falar, vamos correr, para ela olhou e falou, vamos bater rodinha. Quando viu que ela não gostou, falou, era uma brincadeira, porque você corre batendo rodinha e tal. Aquilo que, na verdade, muitas vezes, para caber no jogo social, as pessoas usam como brincadeira, não deixa de ser um tipo de violência simbólica. Do eu no outro é violência. Né? E isso acontece muito nos ambientes de convívio. Aí, além do escolar, do profissional, além das injúrias por recorte, das violências simbólicas por recorte de classe, né, interseccionais, né, de classe, gênero e raça, a gente tem também nos relacionamentos conjugais, amorosos, né, muita violência simbólica, sabe? Cônjuges silenciados por conta da parceria que oprime, não diretamente, né, mas tem aquele comportamento ameaçador que faz a pessoa ficar intimidada. A gente vê isso muito. Eu trago até o exemplo, né, que está no último comentário aí da mídia, aquela série Adolescência da Netflix, não sei se vocês assistiram, no último episódio, quando o pai do menininho lá que está detido, ele tem um acesso de fúria, né, e nós vemos a esposa chorando, a filha chorando, uma situação bem triste para elas, porque elas ficaram assustadas com aquele comportamento dele. E aí a esposa olha para a filha e fala, fica quietinha, quando ele está assim, a gente tem que deixar ele para ele melhorar. Então, aquilo é uma violência simbólica, né? Ele estava sendo violento fisicamente com o rapaz que tinha pichado a van dele, mas quando ele tem um comportamento que é tão assustador a ponto de oprimir a esposa e a filha, as duas estavam sendo vítimas de violência simbólica dele. Né? E isso fica bem interessante a gente começar a perceber essas nuances, sabe? De como no nosso dia a dia a gente vem sendo permeado por esses comportamentos passivo-agressivos que a gente às vezes toma como uma brincadeira, como uma coisa de menor importância e acaba, quando a gente vai estudar, prestar atenção, a gente está sofrendo de violência mesmo, né? Sabe uma violência que ela é gritante e às vezes a gente não se toca que ela é uma violência simbólica? O feminicídio. O feminicídio é uma violência simbólica. Por quê? Porque o que acontece com o feminicídio? Muitas das vezes ela não se percebe, é um silenciamento da mulher, é um silenciamento da companheira. E onde culmina isso? Culmina na morte dela. Então, é uma violência que... E são esses tipos, acredito que sejam um dos tipos das violências mais dolorosas. Porque, assim, em razão de você ser, simplesmente ser. E é uma violência que perpassa o tempo. A luta das meninas pela efetivação, né, do feminismo, a luta filosófica. E o que a gente vê atualmente? Cresceram os números de violência. Cresceram os números. Gente, esses dias semana passada a gente conversou sobre a moça, né? Da questão do filho, que ela sofria a violência lá com o marido. E a reportagem foi lá na casa dela esse final de semana, foi lá, tinha câmera, e agora ela está numa casa da mulher brasileira. Mas quantas mulheres passam por essa violência?
E o quanto que ela precisar estar na casa da mulher brasileira enquanto o parceiro, talvez, né, em outras circunstâncias, estaria em total liberdade, gozando de sua vida naturalmente, já não é também um tipo de violência, porque ela está sendo cerceada da liberdade dela, o filho está sendo cerceado, porque ele tem que ficar escondido, ele não pode ir à escola e tudo mais. Então, a gente tem que observar essas coisas. Além disso, a gente tem também outras questões de violências que nós vamos tratar. Eu vou trazer mais exemplos aqui para vocês. Então, gente, o que a gente pode falar em relação à violência? Gente, assim, a violência simbólica, a gente lembra muito também, olha, coerção, a gente lembra a opressão, que são dirigidos à honra, à dignidade, ao reconhecimento da pessoa. Por que eu acredito que as meninas tenham pautado nesse tema tão interessante, que é a violência simbólica? É porque, assim, se a gente vê uma classe oprimida, são inúmeras classes oprimidas, mas, assim, uma das classes mais oprimidas é a mulher. É uma violência que ela sofre a todo momento e ela guarda isso para ela. Então, é um tema importante no sentido de que a gente tem que finalizar esse silenciamento feminino. A mulher se acostumou, tem se acostumado a calar. E isso é legal pra gente? Isso significa o quê? Gente, a gente está em 2025. Nós temos direitos, nós temos deveres, mas nós temos nossos direitos efetivados? Existem leis, mas essas leis estão efetivadas para nós? Vocês se sentem protegidas? Protegidos, né? E quando a gente fala da população trans, por exemplo, LGBT, mais dolorosa ainda. Sabe por quê? Porque a Alessandra é estudiosa do assunto, a população trans nem direitos, direitos em seus nomes elas têm, a população. Elas têm direitos por analogia. Gente, por analogia. Uma pessoa LGBTQIA+, a lei que se utiliza para ela é a legislação do racismo. A gente nem tem na letra da lei. Isso é muito complicado, né? Uma população inteira, que não é pequena, é expressiva no nosso país, e que não tem nem leis próprias que os resguardem, que é tudo feito por analogia. Isso é uma forma de violência simbólica a partir do Estado. Porque quando o Estado e os nossos representantes na Câmara, no Senado, não legislam a favor desta população, eles estão cometendo violência simbólica com essa população. Quando a gente fala, gente, de violência de minorias, a gente não fala em minorias populacional, porque nós somos maioria. Nós LGBTs, nós mulheres, nós negros, nós somos maioria. Só que nós somos maioria em quê? Em população. Numérica. E nós somos minoria na efetivação dos nossos direitos. Porque quando se fala assim, se você tem direito, tem. Só que vocês viram o levantamento feito anteontem? A lei de cotas não efetivamente não funcionou em relação à questão do nível de graduação. Não teve uma grande elevação no número de negros na graduação. Tem alguma coisa errada, não tem? Aí eu te pergunto, você exigiu uma nota mínima de um cotista. Vocês acham que é efetivar direito? Vocês acham que uma pessoa trans ou uma pessoa negra que estudou a vida inteira em colégio público, que ficou excluída da sociedade, ela vai conseguir ter o mesmo desempenho? Ou pelo menos uns 60%, 70%, que tem, eu vejo faculdades que exigem 70%. Nós aqui da UFO estamos exigindo 70% para entrar no processo seletivo. Se você exige 70%, então isso é letra morta. Porque assim, cotas é para quê?
Cotas é para que a pessoa entre. Então, vai concorrer entre iguais. Você não tá, porque assim, aí escrevem lá, se não tiverem aprovados nas cotas, vai passar por ampla concorrência. Então nunca vai ter cotas. A gente tem que repensar. A gente tem que lutar. A UNB, ela é a nossa grande... Ela é a primeira em tudo, né? E assim, a primeira vez teve cota para trans. A UNB tem cota para trans. Legal? Por quê? Gente, as pessoas falam assim, gente, que coisa, né? Precisa de cota? Precisa. As pessoas que são trans, nós trabalhamos com trans no Instituto Federal, nós sabemos o quão difícil. Muitas vezes a escolarização deles é interrompida por conta das violências que passam, por conta das questões hormonais, dos tratamentos, e esse atraso que vai ficando, sendo cumulativo na formação dessas pessoas, vai desaguar lá na frente na não aprovação num processo de vestibular, se a gente não tiver uma cota para eles, e se essa cota não estiver efetivamente sendo aplicada. Nós temos exemplos aqui na filosofia de provas que não, de aluno que se declarou PCD, autista, e não teve a efetivação de direitos, sabe? Não teve prova em sala separada, não teve tempo ampliado de prova, coisas que estão na lei, né? Então, isso não é uma forma de violência simbólica? E é gravíssimo. No curso de onde nascem todas as outras ciências, né? Que a filosofia é o berço de todas as outras correntes de pensamento e tudo mais. Se isso já começa na filosofia, imaginem no resto. Imaginem se... E tem mais, né? Na minha turma, quando eu entrei no doutorado, éramos 3 mulheres. Né? Teve turma de entrar uma mulher. Quando entra, né? Então, assim, que tipo de inclusão é essa que não permite aos alunos, aos discentes, o pleno acesso? Porque existe lá uma vaga para ele, mas ele jamais vai conseguir chegar no nível dessa vaga. Não vou dizer jamais, tem muita pessoa capacitada, mas com o nível de trauma e de dor que essas pessoas passaram, elas estão preparadas? E a custa de quê, né? Uhum. Porque eu pergunto, quanto que vale um cérebro pra você? Quanto que vale uma vida pra você? Porque a pessoa que passa pela violência simbólica, ela precisa se adequar à submissão daquele sistema que outros grupos de indivíduos imporam. A custa de saúde mental, da morte da sua própria personalidade, porque a pessoa não pode ser ela mesma, porque recebe estereótipos que é esquisita demais, você tem que se adaptar ao mundo e não o mundo se adaptar a você, você não tem capacidade suficiente de estar lá. Nós bem sabemos que nós mulheres temos que nos esforçar 3, 4 vezes mais dentro da graduação do que qualquer homem. Mesmo a gente tendo a mesma plena capacidade ou até mais, nós somos consideradas menos. Agora, imagina uma mulher cujo cérebro age de maneira diferente devido a uma neurodivergência. Ela tem que se esforçar 10, 15 vezes mais. Ela precisa ficar noites em claro, se forçar uma sociabilidade na qual ela não se sente à vontade, não gosta de fazer, ter crises de exaustão, crises de estímulos exagerados, crises de ansiedade, tudo isso para se adequar a um sistema que foi imposto. Quanto que vale um cérebro para vocês? Vale a pena realmente você sacrificar a sua personalidade, quem você é, para você estar naquele ambiente? Sacrificar a própria saúde mental? Deixar de ser quem você é? Mas ao mesmo tempo a gente brinca com vocês no sentido de, mas não é necessário? Não é necessário essas pessoas ocuparem os espaços? Não é necessário elas deixarem de ser invisíveis para a sociedade? Nós, mulheres, nós, negros, nós, LGBTs, nós, seres humanos, não somos necessários em todos os ambientes? Até quando a gente vai ser invisibilizado?
Até quando a gente vai ter receio de andar do jeito que a gente quer? Se eu quero andar com calça jeans, que eu ande. Se eu quero andar de mini saia, que eu ande. Que eu seja respeitada pelo que eu sou. Sabe, a Giovana pegou ela falou uma coisa que foi cirúrgica no sentido, vale a pena? Talvez não valha a pena pra gente, mas a gente está desbravando lugares, a gente está abrindo espaços, vai doer na gente, dói. Os pioneiros sempre são os que sofrem, mas são eles que abrem espaço para que outras pessoas possam vir e encontrar aquela estrada já acessível para o restante, né? Então a gente precisa, em algum momento, alguém precisa ser pioneiro nessa história e que sejamos nós, né? Eu não sei como é que é a questão aqui na UFO sobre a questão de PCD, como é que é a acessibilidade, mas, por exemplo, eu posso falar por mim. Eu sou PCD, eu sou deficiente visual parcial, né? Quase total, né? Minha visão é bem ruim. Mas eu disfarço bem, né? Né? Tá vendo? Até isso a gente faz, né? Masking. A gente disfarça muito bem para se passar por uma pessoa como as outras, né? Para poder ser incluído no grupo. Mas eu enxergo muito mal. Daqui onde eu tô, eu não vejo vocês, né? Então, em momento nenhum, eu fui procurada pelo setor de apoio estudantil para eles saberem se eu precisava de algum suporte para minha condição de deficiente visual. E eu me inscrevi, eu protocolei o meu atestado, eu fui aprovada no processo seletivo. E cadê essas pessoas fazendo o trabalho delas de promover a acessibilidade, de me ofertar um ledor, um programa de computador adaptado para as minhas necessidades? Se eu não correr atrás do setor, e olhe lá, né? Se eu vou ter o acesso que eu preciso, porque eu já sei que o setor não vai andar atrás de mim, eu já percebi, porque eu estou terminando o meu curso e ainda não fui procurada. Então, eu trago meu exemplo pessoal para que vocês pensem sobre isso. Isso é uma invisibilização. Me dão a vaga, mas não me dão a condição de exercer o meu curso. E se eu não tivesse o meu marido que me acompanha em todos os locais que está ali, para ser o meu ledor, que copia todas as matérias para mim, que me ajuda a ler os livros que eu preciso ler para poder redigir a minha tese. Se ele não abrisse esse espaço da vida dele, que ele deixa de viver os momentos dele para me proporcionar a vivência do meu sonho de ser doutora, como é que eu faria? Adiantaria eu ter a cota? Então, não basta a gente lutar pela existência desses espaços, mas a gente tem que lutar pela efetivação dos direitos. E Gente, assim, pode falar. e os direitos, na verdade, assim, a inclusão ela não é um favor, ela é um direito fundamental humano, está prescrito na legislação. E, embora que ela esteja prescrita, as próprias pessoas que estão regendo, por exemplo, dentro da UFO, nós não podemos chegar no instituto, no qual, por exemplo, da filosofia e falar, ó, sou PCD, sou neurodivergente, eu quero esse direito e esse. Não. Nós temos que passar pela DACIM, né, que é um coletivo, vamos dizer assim, de inclusão. E a partir disso você vai ser julgado se realmente você está enquadrado naquilo, embora você está laudado por médico, psiquiatra, psicopedagogo, você ainda tem que provar se você é autista o suficiente, porque... Tem que ter o laudo no jeito que eles querem. Exatamente. E detalhe, você só pode ser incluído se você for autista. Mas um TDAH não pode, que está por lei. Um superdotado não pode, que está na legislação. E tantos outros, dislexia, descalculia, outros transtornos de aprendizagem não entram na inclusão. Por quê? Que na educação especial, que embora está na lei na Universidade Federal, transtorno de aprendizagem não entra em educação especial. Será que é porque a gente é burro demais para não estar aqui, segundo eles? Será que nós realmente somos desejáveis nesse jogo social ou a gente está sendo colocado à borda, né? Que nem aquela questão do hábitos que eu falei no início lá da nossa conversa. Gente, é importante, eu só peço para que todos nós frisemos que muitas das vezes essa é uma violência, ela é uma violência invisível, porque
muitas das vezes, ela é cometida com cumplicidade entre quem sofre e quem executa. Porque assim, e frequentemente as pessoas não percebem isso, o dominador e o dominante, por fruto de uma sociedade machista, por fruto de uma sociedade racista, capacitista, LGBTfóbica. Então, assim, gente, o que a gente tem que fazer? Por que a gente tem que mostrar a cara? Porque a gente tem que deixar de ser cúmplice. Nós temos que sair do nosso casulo e transformar em borboletas. Como nos transformarmos em borboletas? A gente tem que mostrar para as pessoas quem somos, para que viemos e por que viemos. E essa não é uma luta só das categorias de opressão, né, ou dos oprimidos. Então, a luta pelos PCDs não é só minha, que sou PCD, né? A luta pelos autistas não é só dos autistas, é de todos nós. Porque ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe se de repente qualquer um de vocês vai ter uma pessoa amada, uma pessoa querida que vai estar na mesma condição que hoje eu estou, né? A gente não luta só pelo nosso bem-estar, mas a gente tem que ter essa visão de conjunto, que é no grupo que nós nos fortalecemos e que fortalecemos a nossa cidadania e a nossa condição plena na arena pública. Como que a gente vai conseguir esse processo se as pessoas ditas normais, entre muitas aspas, né, aqueles que por um motivo ou outro estão dentro do jogo social, não começarem a se conscientizar e amplificar o grito dos excluídos, para que mudanças sejam feitas, para que direitos sejam respeitados, porque isso é muito complicado. Os excluídos estão gritando, mas aqueles que estão incluídos estão reverberando esse grito? Ou eles estão abafando esse grito, silenciando? Né? O propósito dessa fala aqui hoje é também para a gente divulgar que existe essa violência, para que vocês percebam essa violência operando, porque todas as pessoas, em algum nível da sua vida, estão submetidas a algum nível de violência simbólica. Todo mundo passa por violência simbólica de alguma forma. E aí, como vocês estão lidando com a violência simbólica de estimação de vocês, né? Vocês estão sendo cúmplices dela ou vocês estão denunciando ela? Vocês querem conversar com a gente, falar? Eu sou aluna de design, né? Hoje, inclusive, a gente teve uma aula de ergonomia informacional e a gente discutiu isso. E a gente discutiu bastante a diferença entre acessibilidade e inclusão. Acessibilidade, o que é o consenso no design, é a questão física, é uma rampa, por exemplo, um leitor, um tradutor de libras. Uhum. Mas a inclusão não é só o acesso ao lugar, é a pessoa se sentir confortável ali. Então seria, por exemplo, da Sim oferecer um leitor de graça. Uhum. Seria o da Sim, em vez de ficar jogando, por exemplo, para as pessoas do coletivo, do TEA, a responsabilidade de fazer eventos para o mês de inclusão do autismo, fazer eles mesmos, eles chegar com os estudantes PCDs na universidade perguntando se tem alguma coisa que eles possam fazer, eles advocarem para, por exemplo, consertarem o teto aqui do prédio de design, para poder consertar o elevador de cadeira de rodas que não funciona porque o teto está entrando água, então se consertar o elevador vai quebrar uma hora ou outra de novo, porque vai continuar entrando água aqui dentro do prédio. Então, a gente tem a acessibilidade, mas não tem a inclusão. Uhum. Eu acho interessantíssimo isso que você falou. Eu acho muito importante, muito. Sabe por quê, gente? Isso me leva a momentos assim que eu vejo e falo assim. Por exemplo, a gente tem, vamos pensar que a gente tem um aluno cadeirante. Ao invés de a gente criar o espaço para que o aluno cadeirante esteja no meio de todos da turma, a gente pega a turma do cadeirante e joga ela para um lugar afastado, aonde já foi feita a acessibilidade. E não é inclusivo. Teoricamente
gente tem fila preferencial na Juba? Não tem. Não tem, você tem Não que passar na fila, frente de não, todo mundo. Corre o risco até de tirarem sua foto e aparecer lá no spot de ver as pessoas te xingando. Exatamente. E é uma coisa que eu sinto as microviolências todos os dias, né? E eu acho que a maior microviolência é o olhar de julgamento do outro. De questionar por que você tá na fila preferencial? Por que você tá usando um cordão de girassol? Por que você tá, sei lá, sentando num banco do ônibus enquanto tem um velhinho ali em pé? Gente, ninguém usa cordão de girassol de quebra-cabeça por design. Não. Sabe? Por estética. É bonito. Né? A gente não quer ter que usar esse tipo de acessório, né? A gente usa para comunicar à sociedade que tem algo acontecendo nesse corpo. Você pode não ver, mas está acontecendo. A violência simbólica, eu acho que ela é muito maior nas deficiências invisíveis do que nas visíveis. A gente estava falando isso na aula de ergonomia. A gente também, Que a né? inclusão está vindo muito mais para as deficiências visíveis do que as invisíveis. As Exatamente. visíveis não têm ainda nem a acessibilidade, quem dirá a inclusão. Uhum. Nós viemos de Uberaba para cá na viagem falando justamente sobre isso, quanto que é complicado essa inclusão, por exemplo, do autista, do TDAH, né? Poucas pessoas sabem, né? Só cortando a Alessandra, que o autista, ele sofre muitas dores. Uhum. Ele sente muitas dores no corpo. E assim, ele tem uma dificuldade motora muito grande. Então, apesar dele não ter uma deficiência física, o espectro dele, ele vai pro corpo. O funcionamento. E as pessoas não sabem. Aham. 70% das pessoas autistas têm alguma outra comorbidade, seja física ou não. E uma das mais comuns é a síndrome de Ehlers-Danlos, que te dá uma hipermobilidade, que te faz ter uma deficiência física mesmo. Então, acaba que Exatamente. E aí pensa, se nem eu que sou deficiente visual estou tendo acessibilidade, quanto mais o autista, que vocês estão me dizendo aí que precisa de ter um laudo todo formatadinho, todo dentro de uma série de... Eu tive que fazer recorrência quando eu vim entrar na aula pela vaga PCD, quase que eu não entro porque meu laudo não estava do jeito que eles queriam. E eu fiz questão de preencher os formulários que eles pediram. Justamente, olha só, isso aí é uma violência simbólica da instituição com você, porque você teve que comprovar de forma incisiva o que já é lidar com o seu problema já é doloroso. E você ser esmagada, né, ter as portas fechadas por conta disso é mais doloroso ainda, é violento. Claro, porque a UF, para você entrar pela conta PCD, ela exige avaliação neuropsicológica. E a única avaliação neuropsicológica aqui em Uberlândia é muito pouca que tem. E os profissionais que tem, não atendem. Eu não sei como é que tá por aqui. Lá em Uberaba a gente costuma pagar numa neuropsi, não custa menos do que uns 1.800, R$2.000. Eu paguei, acho que foi 2.000 e pouquinho. Então, você não acha profissional que vai te cobrar menos. Foi horroroso. Aham. Eu não vou dizer nome porque a professora da UF. Mas é complicado, né? Ela, teoricamente, referência na cidade, mas ela, quando ela estava entregando o laudo, ela insinuou que eu tentei fraudar para ter os privilégios de ser autista. Ela falou, não, eu tive que conferir a resposta do seu pai e da sua mãe comparada com a sua, porque tinha rasura. Aí eu pensei que você tinha fraudado. Aí eu te pergunto, que privilégio que a gente tem que ser autista? Então, Sendo que a gente sofre basicamente 24 horas por dia, não só por nós mesmos, nosso cérebro, os pensamentos, as dores físicas, mas do outro. É. então, o privilégio que tem. E a quem interessa que você se finja de autista, né? Que coisa péssima, é super legal, né? Você sofrer exclusão social, você sofrer uma série de estigmatizações, né? A quem interessa esse tipo de privilégio, entre aspas? Então, assim, é disso que nós viemos falar hoje e é para isso que nós queremos que vocês liguem o radar de vocês. Tanto os neurotípicos quanto os neurodivergentes, tanto os que têm sua mobilidade preservada, os seus sentidos preservados, quanto os PCDs físicos, né? Os deficientes físicicos. A violência de PCD, ela vai afetar todo mundo uma hora ou outra, porque não é questão de se eu sou PCD, de quando eu sou Vai, PCD. algum dia você vai cair, quebrar a perna, você vai, sei lá, Você ficar paraplégico, exato. Vaidade.
Você pode fazer uma cirurgia plástica e vai precisar de acessibilidade durante o pós-operatório. Então, tudo isso é algo que a gente precisa ficar atento, né? E é para isso que nós estamos aqui, nessa luta, né? Nesse esforço coletivo de conscientização para que vocês nos ajudem a divulgar essa ideia, né? E a conscientizar o quanto mais pessoas possível de que as violências simbólicas precisam ser denunciadas, que as vítimas não podem se calar por constrangimento, que não é vergonha alguma você falar da sua experiência de entrar com cota PCD, assim como eu falar, ou a Giovana falar das dificuldades que ela passou, porque todos nós estamos sujeitos a isso em qualquer momento da vida, tá? Desde já eu vou passando aqui para as palavras finais, porque já está no adiantado da hora, né? Pra gente, muita gente aqui tem aula e tal, nós mesmas temos que ir, mas em meu nome, né, agradeço pela presença e pela participação. A Trícia também agradece, a Giovana também. Nós vamos postar essa fala no Instagram, esperamos que vocês curtam e compartilhem, porque essa mensagem precisa alcançar o máximo de pessoas possível, tá? Muito obrigada pela honestidade, pela sinceridade dos relatos, das falas de vocês. Em nome de nós três, nós nos compadecemos com a dor de vocês e nos colocamos à disposição para acolhê-las caso queiram. Né? Vocês têm os nossos contatos, a gente vai postar no Instagram também. E principalmente eu que sou psicóloga, né? Caso alguém tenha ficado tocado por essa fala de hoje, sinta-se à vontade para me procurar para conversar e para receber um acolhimento. E muito obrigada. Tchau, tchau.